Sabe aqueles momentos em que a cabeça não para? Parece que, por mais que a gente tente relaxar, os pensamentos continuam girando. E o pior é que quanto mais tentamos controlar, mais eles fogem do controle, né? Mas calma, não precisa ser sempre assim. No vídeo de hoje, vamos falar sobre maneiras simples e práticas de acalmar a mente e encontrar um pouco de paz interior. Acompanhe até o final, porque essas dicas podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Todo mundo já passou por isso, aquele momento em que a mente parece não parar, repetindo as mesmas preocupações ou dúvidas várias vezes. Talvez você esteja no trabalho, tentando focar em uma tarefa, mas sua mente está revivendo uma conversa difícil que teve dias atrás. Ou, no meio de uma reunião, você começa a pensar nas coisas que não fez em casa, nas contas para pagar, e sua atenção se perde. O pensamento excessivo, ou ruminação, é justamente isso. Quando ficamos presos a um ciclo mental que nos impede de relaxar e seguir em frente. Às vezes, estamos revivendo algo do passado, outras vezes, estamos tentando prever o futuro. O problema é que, ao tentar resolver tudo na mente, acabamos aumentando a ansiedade e o estresse. E muitas vezes, esses pensamentos não nos levam a lugar algum, além de nos desgastar mental e fisicamente. Uma das principais razões pelas quais o pensamento excessivo se torna tão desgastante é a nossa tentativa constante de controlar o que vai acontecer. Nossa mente tenta prever cenários futuros, buscando antecipar problemas ou evitar situações incômodas. É como se, ao pensar repetidamente sobre uma questão, pudéssemos garantir que o resultado será exatamente o que desejamos. Mas isso, claro, é uma ilusão. O futuro é incerto, e por mais que tentemos, não podemos controlar tudo o que acontece. Na verdade, temos muito pouco controle sobre as coisas. Reconhecer isso é libertador. Quando aceitamos que algumas coisas estão além do nosso controle, começamos a nos desprender do peso de tentar prever cada passo. Isso nos permite focar no que realmente importa, viver o presente com mais leveza. Ao deixar de lado essa necessidade de controle, abrimos espaço para que a vida siga seu curso natural, sem o desgaste mental de querer garantir resultados perfeitos o tempo todo. Como o sábio filósofo Lao Tse já dizia, aquele que se apega ao controle, perderá o controle. Entender isso nos ensina a fluir melhor com a vida e a aceitar que nem tudo está em nossas mãos. Desapegar não significa desistir ou não se importar, mas sim entender que nem sempre teremos o controle sobre os resultados e as expectativas que criamos. Quando ficamos presos à necessidade de que tudo saia como planejado, aumentamos a pressão sobre nós mesmos. O desapego nos ensina a deixar de lado essa necessidade de perfeição, permitindo que a vida siga seu curso, sem que o peso dos resultados nos sufoque. Ao praticar o desapego, aprendemos a lidar melhor com as incertezas. Isso reduz o impacto dos pensamentos repetitivos, pois não estamos mais tentando moldar cada detalhe do futuro. O desapego nos oferece a liberdade de viver de forma mais tranquila, sem o peso constante de expectativas irreais. Ele nos ensina que, muitas vezes, as coisas fluem melhor quando simplesmente aceitamos o que está fora do nosso controle. E como diz o autor Eckhart Tolle, a chave para a liberdade está no desapego de resultados. Quando entendemos isso, nos libertamos da necessidade de estar sempre no controle e aprendemos a confiar mais no fluxo da vida. Meditação e oração são práticas poderosas para acalmar a mente e lidar com o excesso de pensamentos. A meditação nos ajuda a observar os pensamentos sem nos apegar a eles, permitindo que a mente se acalme e encontre clareza. No entanto, para muitas pessoas, a oração pode ser uma alternativa ou até mesmo uma prática ainda mais eficaz. Enquanto a meditação nos ensina a observar, a oração nos conecta com algo maior, oferecendo conforto e a sensação de entrega. Durante a meditação,
você pode observar seus pensamentos e, ao sentir-se pronto, usar a oração para buscar força e serenidade. A oração nos permite entregar as preocupações, confiando que, independentemente do que acontecer, existe um propósito maior. Essa combinação nos ensina a aceitar o que não podemos controlar, trazendo uma sensação de paz e equilíbrio. As autoafirmações são uma maneira simples, mas extremamente poderosa de reprogramar a mente. Quando repetimos frases positivas e construtivas para nós mesmos, estamos literalmente moldando a forma como pensamos e respondemos aos desafios da vida. Isso é especialmente útil quando lidamos com o pensamento repetitivo, já que muitas vezes esses pensamentos são negativos ou baseados em medos. Frases como "eu sou capaz", "eu escolho a paz" ou "eu confio no processo da vida" podem parecer simples, mas elas têm um impacto profundo. Ao reafirmar essas ideias diariamente, começamos a substituir os pensamentos negativos por novos padrões mentais mais saudáveis. As autoafirmações ajudam a reduzir o peso dos pensamentos repetitivos e nos guiam para uma mentalidade mais positiva e confiante. Com o tempo, nossa mente começa a se alinhar com essas novas crenças, tornando a vida mais leve e menos consumida pela ansiedade. Aqui, uma dica prática. Você pode começar o dia repetindo algumas dessas frases em voz alta, mesmo que mentalmente, para dar o tom das suas emoções ao longo das horas. O medo de fracassar é uma das principais causas do pensamento excessivo. Ficamos presos na ideia de que precisamos acertar sempre, e isso gera uma pressão imensa sobre nossa mente. No entanto, ao aceitarmos o fracasso como parte do processo de crescimento, começamos a aliviar essa carga. O fracasso não é o fim da linha, mas sim uma oportunidade de aprender, ajustar e melhorar. Exemplos disso estão por toda parte. Grandes empreendedores, artistas e líderes falharam inúmeras vezes antes de alcançar o sucesso. A cada erro, eles aprenderam algo novo, se tornaram mais fortes e mais resilientes. Quando enxergamos o fracasso como uma experiência de aprendizado, ele deixa de ser algo a temer. Abraçar essa ideia nos ensina a ser mais gentis conosco, diminuindo a ansiedade e abrindo espaço para a evolução. Afinal, quem não erra, não cresce. A neurociência nos mostra que o cérebro é capaz de se adaptar a novas circunstâncias e aprender com o erro. Essa plasticidade cerebral é o que nos permite crescer e melhorar a cada desafio que enfrentamos. Uma das chaves para lidar com o pensamento excessivo é identificar o que o dispara. Muitas vezes, nossos ciclos mentais são ativados por situações específicas de estresse, medo ou até mesmo insegurança. Reconhecer esses gatilhos é um passo importante para ganhar controle sobre a própria mente. Pode ser algo tão simples como uma conversa difícil, um prazo apertado ou até preocupações pessoais que despertam uma enxurrada de pensamentos. Ao prestar atenção a esses momentos, você começa a perceber padrões. Por exemplo, talvez o estresse no trabalho sempre leve à ruminação sobre não ser bom o suficiente, ou um comentário inocente de alguém pode desencadear a ansiedade sobre a própria imagem. Identificar esses gatilhos não só ajuda a reduzir o impacto do pensamento excessivo, mas também permite que você desenvolva estratégias para lidar melhor com essas situações no futuro, antes que elas tomem conta da sua mente. Aqui está um conselho prático. Tente anotar os momentos em que percebe que seus pensamentos estão acelerados. Isso ajuda a visualizar os padrões e a agir de forma mais consciente. Muitas vezes, o pensamento excessivo está diretamente ligado ao nosso ego, ou seja, a imagem que criamos de nós mesmos e a identidade que tentamos preservar. Nos preocupamos em como somos vistos pelos outros, tememos não atender às expectativas e, com isso, acabamos presos em um ciclo de pensamentos que giram em torno da nossa autoimagem. Isso pode ocorrer no trabalho,
nos relacionamentos ou em situações sociais, onde a necessidade de proteger essa identidade gera uma pressão constante. Quando nos apegamos demais ao ego, qualquer ameaça a essa imagem, real ou imaginada, pode desencadear uma série de pensamentos repetitivos. Talvez você se preocupe em parecer sempre confiante ou em ser visto como alguém que nunca falha. Esse apego à perfeição ou ao status pode aumentar a ansiedade e a ruminação. Ao entender essa conexão entre o ego e o pensamento excessivo, fica mais fácil começar a desapegar dessas identidades rígidas, aceitando que você não precisa ser perfeito o tempo todo. Isso traz mais leveza e espaço para a mente relaxar. A meditação de sentimento é uma abordagem profunda para observar não apenas os pensamentos, mas também as emoções que surgem com eles. Em vez de tentar afastar ou controlar o que sentimos, essa prática nos convida a simplesmente estar presentes, sentindo e reconhecendo cada emoção sem julgamento. O objetivo é observar como essas emoções se conectam aos pensamentos que temos sem tentar modificá-los. Ao meditar dessa forma, você aprende a perceber que emoções como ansiedade, medo ou frustração são passageiras. Elas surgem e desaparecem, assim como os pensamentos. Com o tempo, essa prática nos ajuda a entender que não somos definidos pelas nossas emoções ou pensamentos. Eles são experiências temporárias. Essa consciência traz uma sensação de calma e aceitação, permitindo que a mente e o coração encontrem equilíbrio em meio à tempestade de pensamentos. Transformar a mente em um espaço de calma e serenidade pode parecer um desafio, mas é completamente possível. As técnicas que discutimos aqui, desde a meditação, oração e autoafirmações, até a prática do desapego e a observação dos gatilhos, são passos simples que podem fazer uma grande diferença. Quando você começa a aplicar essas estratégias no seu dia a dia, aos poucos, a ansiedade e o pensamento excessivo perdem força e a paz interior começa a se manifestar. Experimente integrar essas práticas na sua rotina e veja como sua mente se transforma. E se esse vídeo ressoou com você, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Continue acompanhando o Portal da Alma para mais conteúdos como esse. Juntos, podemos trilhar o caminho de uma vida mais tranquila, consciente e cheia de propósito. Muito obrigado por assistir e até a próxima.